Ano Bíblico 2022, hoje, 14 de fevereiro. Que alegria poder estudar a Palavra de Deus a cada dia, acrescentar um pouquinho mais do conhecimento do Senhor. A Palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. Por meio da Palavra de Deus, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Hoje estudaremos os capítulos de Números 9, 10 e 11. Números, capítulo 9. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do dia 14 deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. E eles o fizeram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava por cima sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia e de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas, quando ela se levantava, partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Números, capítulo 9. O Senhor disse a Moisés:
faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial para você, em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai. Viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandante dos exércitos da tribo de Issacar, e Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. E Elisaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam, carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira como retaguarda para todos os acampamentos. Aí Ezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. E Aíra, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e lhes trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: Não irei. Voltarei para as minhas terras e para o meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem.
A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Números capítulo 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socavam no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo assado e amassado com azeite de óleo. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, a levá-los à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes:
Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até no raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que as ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Hataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Hataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Deus, o Deus Todo-Poderoso, sempre ouve o clamor dos seus filhos. Deus sempre ouve as nossas orações. É interessante que nesses capítulos nós vimos que quando o povo estava durante o dia num calor tremendo, Deus os cobria com uma nuvem, e à noite, naquele frio congelante do deserto, Deus era para eles como uma coluna de fogo, protegendo, livrando do mal e aquecendo aquele povo e os seus corações. Mesmo assim, sempre há aqueles que reclamam, sempre há aqueles que estão sempre insatisfeitos. Que o meu e o seu coração sejam sempre gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e sempre tem o melhor para cada um de nós. Fique sempre firme e fiel ao Senhor Jesus. Amém.